Bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Juicy Santos. Eu e Ludmila Rossi. Estou aqui, gente, mais uma vez, acompanhada de muitas mulheres maravilhosas. Viemos para falar hoje sobre como os projetos de impacto social podem transformar realidades e mudar cidades. A gente sabe que todo projeto surge de um sonho, uma inquietação ou então de uma observação do que a gente está vendo ao nosso redor. Mas e aí, como é que a gente transforma isso? Como é que a gente leva isso para a realidade e torna algo tangível que, de fato, muda a vida das pessoas, Lud? Porque é uma jornada, né, gente? E às vezes, assim, a gente tem uma ideia de um projeto de impacto e de transformação, mas às vezes a gente não tem caminhos de viabilizar, né? Porque o mercado, gente, é um desafio, né? Então, as pessoas só investem, ou as empresas só investem em projetos quando elas têm algum tipo de retorno. Mas muitas vezes a gente tem empresas que têm uma atuação muito importante no nosso território e que querem oferecer de volta, né, esse impacto. Então, esse caminho, né, dos projetos culturais incentivados é uma forma muito interessante para você que está aí com uma ideia na cabeça, ou para você que já tem um projeto e precisa de recurso para viabilizá-lo, né? É um caminho muito importante e às vezes as pessoas não prestam atenção nisso, né, Flávia? É verdade. Se a sua ideia está aqui no presente, mas a gente está com o olho lá no futuro de algo que ainda você não tem os recursos para viabilizar, hoje a gente vai falar da importância entre essa união, essa parceria entre o poder público, a sociedade civil e as empresas para mudar territórios. E, assim, uma coisa que eu sempre falo, o pessoal sabe que segue a gente aqui no Juicy Santos, é que a gente sempre fala muito da relação porto-cidade. E esse é um dos casos onde a gente consegue, de fato, estreitar, melhorar, né? E talvez até ressignificar essa relação, né, Flávia? É verdade. Ter o maior porto da América Latina não quer dizer só navio entrando e saindo da barra, carga, navio de cruzeiro, e sim também que existe uma responsabilidade compartilhada por todos aqui na nossa cidade. Por isso, a gente trouxe duas mulheres lideranças da Santos Brasil. Tudo bem, gente? Bem. Olá. Tudo bom? Sejam bem-vindas. A Santos Brasil, ela administra o Tecon Santos, que é um dos maiores terminais de contêineres da América Latina, não é isso? Uma das maiores empregadoras da cidade também, né? Com a Santos certeza. Brasil, né? Eu tô aqui com a Sônia Lontro, que é coordenadora de sustentabilidade da Santos Brasil, e também a gente tá aqui com a Gardênia Pacheco, analista sênior de sustentabilidade. Bem-vindas. Muito bom, Muito obrigada. Olá. Muito pra gente conversar, hein, Muito gente? bom. Muita coisa. Muito assunto. E vocês fiquem com a gente até o final, porque a gente vai contar aí como você pode tirar a sua ideia do papel, se inscrever no edital que a Santos Brasil acaba de abrir e que, nos últimos 2 anos, investiu aí em projetos sociais, culturais e esportivos de meio ambiente, mais de cerca de 7 milhões de reais aqui na nossa região. É muito, gente, importante aqui. Eu vou fazer aqui falando, né, do papel que a gente ocupa aqui, né, Flávia? O Juicy Hub, gente, é um projeto de impacto social. Então, eu tô aqui sentada nessa mesa muito feliz de contar para vocês, mas eu também vou aprender muito aqui, porque eu quero que o Juicy Hub faça parte, se inscreva nesse edital também, porque a gente tem uma série de iniciativas, ideias na gaveta, gente, sem brincadeira, São muito. que a gente nunca conseguiu tirar do papel. Vai ser uma grande oportunidade. Exatamente. A gente já tá aqui anotando, fazendo as anotações, Exato. né? É muito bom esse lugar, né, Flávia? Porque Muito a gente bom. consegue compartilhar com as pessoas e aprender. E aprender também. E descobrir oportunidades pra gente mesma, né? Isso, Muito é bom. verdade. Sônia, eu queria começar te perguntando, conta pra gente o que é esse edital, que é um edital de investimento social incentivado, Sim. e como que ele surgiu na Santos Brasil, como é que nasceu essa ideia de fazer esse give back, né, esse retorno para o lugar, para o entorno de onde a Santos Brasil está localizada. Sim, vou até pegar um gancho teu, que você falou da relação porto-cidade, né? Quer dizer, a empresa tem um papel social importante, né? E já vem trabalhando há muitos anos nessa questão social aqui nos municípios onde atua, né? A gente o Tecon Santos fica no Guarujá, né? É nossa maior operação. A gente tem também logística aqui em Santos, no próprio Guarujá, em outros municípios, enfim, a gente está no Brasil todo. E a gente tem um papel social importante, né? E aí, esses projetos sociais já vêm sendo desenvolvidos há muitos anos pela empresa, né? Justamente com essas comunidades do entorno. E isso vem sendo muito gratificante. Em determinado momento, a gente achou importante trazer um procedimento que desse mais estrutura, mais transparência,
e uma segurança não só para a empresa, como também para as organizações que fossem participar do processo, né? Então, em 2022, a gente lançou o nosso primeiro edital de projetos sociais incentivados, onde a empresa, por meio de uma plataforma, ela abre um edital, então ela elabora um regulamento, disponibiliza isso durante um determinado momento, um determinado prazo, e aí as organizações podem se inscrever, e aí a gente sempre faz essa divulgação dos municípios que podem se inscrever, e as organizações de quais municípios, que é onde a gente opera, e também quais as linhas ou quais as estratégias onde a gente gosta de atuar. Então, assim, o edital é uma forma de fazer esse link, essa ponte entre empresa e organizações, né, sociedade civil, para dar essa transparência maior, né, e também permitir que as organizações possam se inscrever e trazer seus projetos sociais, né. O projeto incentivado, o edital de projetos incentivados, a gente atua por meio de leis federais e municipais. Então, aqueles projetos que estão aprovados nessas leis, elas podem submeter seus projetos. E aí a gente tem internamente todo um processo, uma governança para análise desses processos, desses projetos todos alinhados. Claro, na nossa estratégia, a gente busca incentivar projetos de educação, de cultura, de esportes e também assuntos que são transversais, né? Educação, ao meio ambiente, ao desenvolvimento local. Então, é o foco da empresa e a gente busca trabalhar especialmente com as comunidades, na maior parte dos projetos, né, com a população em situação de vulnerabilidade social, mas também a gente tem projetos de cultura grandes, né, onde a gente democratiza aí o acesso à informação e à cultura a todos. Deixa eu perguntar uma coisa sobre essa... Já estou aqui perguntando de coisa, hein, gente? Você falou que são os projetos incentivados municipais e federais, né? Federais seria o quê exatamente? Municipal seria o quê exatamente? A gente tem projetos federais por meio da Lei Rouanet, Perfeito. Lei Federal de Esporte, do Idoso, né? PRONAC, Pronas e Pronon. Então, esses são os federais, e aqui no município a gente tem os Promifais, né? Os Promifais Santos, Promifai Guarujá, Promicult. Vocês fizeram algum Promicult já? Sim, fizemos. Legal. Então, a gente sempre abre para todos, né? E aí os projetos vão entrando. Então, assim, é muito interessante ver as propostas. A gente gosta muito de receber, são projetos incríveis, assim. Né? Então, esse ano a gente aprimorou o processo, né? Então vai ser bem interessante. Dá um em breve no coração, ver tantas boas ideias saindo aqui da região. Muito né? bacana. E a gente começa a ter um relacionamento muito estreito com as instituições, né? Com a comunidade em si, né? Isso é bastante gratificante para nós. E também estimula o fomento de políticas públicas, né? Porque a partir do momento que o poder público começa a pensar nessas leis de incentivo, eles começam a pensar assim, não é só fazer a lei, é também fazer com que, pensar como que essa lei vai ser aplicada, como que as organizações podem submeter seus projetos, é olhar para o território e falar o que a gente está precisando aqui. O que então, está precisando mais, né? Mais, né? Eu já vou levantar minha mão aqui, tá, gente? Porque assim, a gente está precisando de um Promicult para inovação. Já falei isso com algumas pessoas aí da prefeitura, alguns articuladores. A gente precisa, tá, gente, aqui em Santos, de um programa similar, né, a esses que existem, de preferência com mais grana, tá, gente? Mas para inovação, porque tem muita ideia boa de inovação, muito jovem aqui no território, que não tá literalmente morrendo na praia, né? As ideias literalmente estão morrendo na praia. É interessante você falar isso, né? Porque a prefeitura tem um papel importante, né? De, assim, tem um limite de recurso, né? Então, assim, como a sociedade civil pode, junto com a prefeitura, tentar mudar e ampliar os valores dos projetos também, né? Exatamente. E existe também um debate que está bem no início agora, né? Mas de uma criação de um fundo para ter também esses incentivos públicos para o jornalismo, sabia, Luz? Isso é muito importante. É um aspecto mais nacional. É um aspecto mais nacional. Mas para fomentar as mídias locais. E a AJOR, da qual a gente faz parte, que é a Associação de Jornalismo Digital, é uma das líderes dessa conversa. Por que ela é importante? Porque o direito à informação também é um direito, como a saúde, como a educação. As pessoas têm direito a isso, e por que não o governo, né, o poder público,
subsidiar esse direito para elas, Perfeito. ajudar a subsidiar, né? Não só bancar, mas E eu acho que esse é o incentivar. principal ponto dos projetos sociais. É a oferta de direitos, é a garantia de direitos, Perfeito. né? A gente tem tantos direitos violados, principalmente quando as pessoas estão em situação de vulnerabilidade social, nas áreas que têm mais dificuldades socioeconômicas. Então, a partir do momento que a gente está promovendo os projetos, falando das iniciativas, a gente está falando de garantia de direitos, Com a gente está certeza. falando do ECA, a gente está falando do Instituto da Criança e do Adolescente, né? Da Juventude, a gente está falando da Constituição, Da né? mulher. Da mulher. Então, a gente é importante, e não só as organizações sociais, né? Como você falou, é uma responsabilidade compartilhada. Então, a Santos Brasil se posiciona junto com outras empresas, junto com as organizações sociais que mobilizam também as famílias, as crianças, porque é um movimento de todos nós, né? E tem uma outra coisa que eu queria adicionar aí, né? A gente está num contexto, né, onde os projetos sociais e a responsabilidade das empresas talvez seja cada vez maior, né? A gente está caminhando aí para um contexto, né, com a inteligência artificial, com a transformação do emprego, dos trabalhos, que se a gente não tomar cuidado, as empresas não olharem com muito cuidado, o governo não olhar com muito cuidado, a gente pode ter de fato um cenário de caos social. Não que a gente não viva um caos social, a gente já vive, muitas pessoas vivem, né? Mas existe um estudo do Goldman Sachs que diz que existem alguns cenários. E um desses cenários é que a gente poderia, até 2027, até 2030, desculpa, que tá ali, né? Logo ali. Pertinho. Agenda 2030, quando a gente falava, parecia, nossa, longe, né? Agora é amanhã, a Agenda Super 2030. perto. Mas que a gente pode chegar a um cenário de 27% de deslocamento de empregos, que é um eufemismo, né, para desemprego, né? E isso é um cenário de caos social que afeta sempre mais quem? Jovens e mulheres, né? Sim, com Populações certeza. negras, Exatamente. os grupos historicamente Exatamente, minorizados, isso aí, excluídos, né? exatamente. E assim, né, a gente já tem hoje um dado importante, não sei se você que está vendo aí, a gente já falou, eu acho que isso aqui em outros episódios do podcast do Joyce Santos, mas nós temos hoje 22,3% da nossa população de jovens no Brasil, que já está batendo aí quase 50 milhões de jovens, ou seja, a gente está falando de quase um quarto dessas pessoas que não tem emprego e nem trabalho. Não é geração nem, é geração sem. Sem emprego e sem educação, né? Então, isso é um cenário que a gente tem que olhar muito para as juventudes, né? Você está falando do papel da empresa, né? Assim, a Santos Brasil, como eu falei anteriormente, né, vem atuando há muitos anos, né, nesse sentido de fazer a diferença para as comunidades onde ela está presente, né? Hoje a Santos Brasil é uma empresa de capital aberto, né? A gente está na B3, fazemos parte da carteira do ISE, assinamos o Pacto Global Compromisso desde 2013, né? Então a gente vem aprimorando nossas práticas aí ao longo do ano e no sentido de dar transparência e realmente atender aquilo que é necessário ser feito. Né? Então, nesse sentido que você estava falando da empregabilidade, né, do desemprego, dos jovens, a gente tem uma geração inteira aí que está comprometida, né? E a gente vem buscando cada vez mais, através desses projetos sociais, fazer realmente a diferença, né? Com educação, cultura, esporte e desenvolvimento local, né? Como é que a gente pode ajudar? E aí a gente faz uma pesquisa para identificar o que é necessário, o que essa população está necessitando, né? O que a gente pode contribuir, né? De que forma? E aí a gente tem buscado investir também, não só nos incentivados, mas em projetos diretos. Também no desenvolvimento local, formação de mão de obra, né? Qualificação porque, no final, profissional. Isso é uma questão para a empresa também, né? Porque Exato. quem vai trabalhar na empresa daqui a 30 anos? Né? Como que você vai recrutar? Como é que, se não tem gente qualificada? A Mão disputa, de obra né? qualificada. Exato, né? a disputa por talentos, né? Assim, Exato. Hoje é uma coisa que está na camada das empresas, mas cada vez mais vai ser uma camada de cidade, né? A cidade disputando os talentos. E a questão da diversidade e inclusão, né? Exatamente. Que a gente vem trabalhando, a gente definiu metas sobre isso, né? Então, não só... cada vez mais a gente tem aberto vagas exclusivas, né? E, assim, cada vez mais mulheres no Porto, né? Que normalmente é um setor, né? Muito masculino, né? Mas a gente vem trazendo muitas mulheres, né? Vem abrindo muitas vagas. Temos metas de mulheres e negros na liderança. Então, assim...
a gente É vem isso aí. crescendo nesse Cidades sentido e bastante. empresas mais diversas são Exato. mais interessantes, mais É inteligentes. isso. E sabe uma coisa que eu estava lembrando aqui? O Juice Santos, como canal de comunicação, existe desde 2011. Uhum. E eu lembro que várias vezes a gente recebeu coisas de vocês e divulgou programas de inclusão de jovens. Não era de... Sim, tem um a gente tem um programa específico. Formare, né? Formare, É exatamente. maravilhoso. Que Você legal. é a menina dos olhos da Santos Brasil. É muito bom. Que legal. A Tem gente- tudo a ver com isso, né? Com Tudo a ver. juventudes, né? É um programa espetacular, assim, a gente já formou 291 jovens, né? Quase a metade desses jovens nós contratamos. Então, você vê jovens que começaram lá com a gente no Formare ou como menor aprendiz e aí evoluíram dentro da empresa, hoje são coordenadores, Perfeito. gerentes, então, assim, são jovens em situação de vulnerabilidade que ficam lá com a gente por cerca de 10 meses, tendo disciplinas com os próprios funcionários voluntários. Perfeito. Então, nesses 10 meses, eles aprendem de tudo, eles conhecem toda a empresa. Então, eles são muito bem formados, né? E a gente descobre talentos incríveis, assim, impressionante, incríveis. Agora tem uma turma que está se formando que detém conhecimento de tanta coisa de rede social, que era só jogar um pouquinho de Sim. água na plantinha para a plantinha brotar, Exatamente. sabe? É, É bem E legal. eles, 90% desses jovens estão inseridos no mercado de trabalho, assim, então é muito gratificante. Vocês formaram, pra ou seja, gente. metade vocês absorveram e a outra você isso. só vai para o mundo. Vai para o mundo né? e eles são muito bem empregados, eles conseguem se colocar no mercado. Muito Então bom. a gente se sente muito feliz de participar Gente, desse isso é processo, demais, né? é demais. Muito bom. Mas voltando um pouquinho pro tema do nosso Vamos lá. episódio, que é o edital, né? A Sônia falou um pouco que vocês fazem não só esses projetos incentivados, que é o caso do edital, mas existe Sim. também esses projetos que são apoiados diretamente. Qual que é Sim. o diferencial entre eles? O incentivado, como eu falei anteriormente, né, via leis de incentivo aí federais, municipais, e o direto é um aporte direto quando a gente vê assim, a importância de apoiar alguns projetos nessas linhas que a gente tem como estratégia trabalhar, né? Então, agora nesse último ano, por exemplo, a gente está investindo muito na formação de mão de obra, né? Mão de obra local e capacitação. Perfeito. Então, por exemplo, na comunidade, ao nosso lado, a gente fez uma pesquisa e as mulheres, com mulheres, né, um projeto com mulheres, e elas gostariam muito de trabalhar com design de unhas. Então, a gente está promovendo um curso de capacitação, empreendedorismo e como que elas podem se inserir no mercado e a precificação, como é Legal. que elas podem divulgar isso. Então, Gestão financeira. Gestão financeira do projeto, então esse é um dos projetos. Um outro com o Instituto Gremar, por exemplo, Uhum. né, e que a gente vai fazer um trabalho com as mulheres, esposas de pescadores, então é um trabalho socioambiental e educativo e de empreendedorismo, empoderamento de mulheres, vão ser cerca de 300 mulheres que a gente vai atingir com esse projeto, e elas vão utilizar os resíduos da pesca para fazer artesanato e Legal. poder vender. Então, assim, a gente está buscando sempre aprimorar e buscar cada vez mais, aí com recursos diretos da empresa, mesmo sem incentivo fiscal, para a gente poder aportar em projetos de interesse. Né? E sabe o que eu achei interessante? Assim, não necessariamente tem a ver com o core de vocês, Sim. né? E assim, a verdadeira transformação está aí, né? Tem muita empresa que quer fazer projeto incentivado, mas só está ligada ao core do negócio, né? E você fica meio assim, pô, será que você realmente está cumprindo uma agenda que é social ou uma agenda Ou a que é sua, sua, né? né? Exatamente. A gente tem olhado muito para isso, e até com relação a esse aporte direto, por exemplo. Perfeito. Porque você não vai... a gente não está investindo para desenvolver ele, para trabalhar para a gente, vamos dizer assim, né? Perfeito. A gente está de acordo com a demanda mesmo da sociedade, né? Qual é o que aquele município tem mais aptidão, né? Qual é a necessidade daquele município, né? Economicamente, o que as pessoas, né? Qual a tendência? Por exemplo, no Guarujá, né? Muito turismo, né? Sim. Então, será que a gente pode fazer um aporte que possa promover lá um desenvolvimento para a população que tem interesse nisso? Então, são coisas que a gente está buscando E legal estudar, vocês também ouvirem, identificar. né? Você falou que fazem pesquisas Sim, e porque tal. a gente não pode Isso é chegar muito simplesmente importante, né? e definir um projeto e chegar lá, né, para a comunidade. A gente tem que Perfeito. ouvir essa população, esse E, por público, exemplo, né? para esses editais dos projetos incentivados, Sim. vocês fazem esse cruzamento também, né? Uhum. Tipo, com as pesquisas que vocês fizeram, com Diagnóstico dos o diagnóstico, territórios, as demandas das que pessoas. vocês entendem no território, Sim. isso também pesa na hora da escolha dos projetos.
Na verdade, é o que nos dá diretriz para analisar os projetos, né? Não tem como avaliar o projeto ser interessante ou não se a gente não estabelece critérios a partir dos diagnósticos, né? Mas eu só queria voltar antes um ponto também, complementando a fala da Sônia, sobre projetos diretos e os incentivados. Até de uma ordem prática, porque às vezes a gente, né? O direto é aquele recurso que é da empresa. Perfeito. Então, eu vou mexer na receita da empresa, o quanto que a empresa está ganhando, Sai eu do vou pegar caixa. é o dinheiro, a Aham. gente até brinca no é o Assinar o dinheiro cheque. bom, É, é o dinheiro bom. perfeito. É o acionista falando, eu assumi Bora. esse compromisso. O incentivo fiscal, ele é um imposto que a gente tem que pagar todos os anos, lá no final do ano, e o governo permite que as empresas peguem um percentual desse imposto e deduzam e invistam em projetos sociais. Então, por isso que também tem toda uma governança de Perfeito. documentação, de prazo, porque a gente está atendendo uma legislação específica. Se eu não investir naquele projeto, aquele dinheiro não vai para o bolso da nossa empresa, ele vai para o governo. Então, é políticas públicas também, eu acho que isso é muito importante a gente trazer, porque assim, se vai para o governo, talvez ele vai para outros fins, o dinheiro o recurso vai para apoiar projetos em outro território. Quando a gente fala assim, opa, vou pegar esse dinheiro e vai apoiar aqui o nosso território, vou fortalecer as nossas ações aqui. E é apoiar o governo nas ações que eles não dão conta, o nosso país é muito grande, como também é assumir a responsabilidade de quem é responsável pela execução do projeto é a organização, mas a gente também vai olhar, Sim, então perfeito. a gente assume, é a tal da responsabilidade Vocês vão compartilhada. monitorar os indicadores, Monitorar, olhar se a organização está regular perante os órgãos, se ela está atuando de uma forma lícita no mercado. Então, a gente está compartilhando responsabilidade para que as pessoas possam ser beneficiadas. Perfeito. E uma pergunta, né? Até onde eu entendo, né? Eu sei um pouquinho, mas ainda estou estudando e me aprimorando. Os incentivados, eles sempre têm janelas específicas, né? Então, você precisa se aplicar numa janela específica, porque isso também tem uma abertura ali de janela no governo, não é isso? Isso. As leis municipais, então, cada município tem o seu calendário que eles abrem editais, publicam decreto, que vão falar os requisitos para as organizações poderem submeter os seus projetos. Perfeito. Aqui em Santos, a gente tem o Promicult e o Promify, que são os dois mecanismos, a gente chama de mecanismo, Isso, que a gente atende, que eles têm um período que a organização vai lá e escreve o seu projeto, aí a prefeitura, a secretaria específica, a diretoria específica, tem um tempo para analisar, publicar esses projetos e divulgar para as empresas, para que as empresas saibam, opa, agora você pode. É uma homologação da prefeitura, Isso né? aí, É uma porque lógica também assim, é né? renúncia fiscal, então Sim. a prefeitura também precisa fazer esse Sim, planejamento. Quanto que vai entrar de dinheiro aqui? Quanto que eu vou liberar para investir em projetos? Mas vale lembrar, gente, um ponto muito importante, a renúncia fiscal, mas ainda tem muita confusão nisso, porque o pessoal acha que é o governo que vai lá e faz o PIX. Não existe isso. Quem faz o pagamento é a empresa. Depois a empresa se acerta com o governo, né? É assim que funciona. É assim e também a organização também tem que se acertar com o governo, porque ela tem que prestar Exatamente, contas. Então é isso mesmo. é prestação de contas de todos os Perfeito. lados. E no caso das leis federais, normalmente elas têm o Lei Rouanet, que eu acho que é a mais comum, né? A Lei da Cultura. Ela fica aberta de janeiro a novembro. Então, durante esse período, as organizações podem escrever seus projetos. E aí tem esse tempinho de janeiro em dezembro para que o Ministério possa ali se organizar, fazer o planejamento do ano e tudo mais. Perfeito. Mas tem janela maior. Do esporte, Pronas e Pronon, a lei do idoso já tem especificidades, mas normalmente são prazos bem adequados para escrever. Porque a diferença também entre eles nos municipais, tem um período que as empresas podem destinar os recursos. Então, fala assim, você quer apoiar um projeto? Então, você só pode fazer o repasse de tal tempo a tal tempo. Já na federal, não. Você tem que fazer dentro do ano fiscal. Então, eu vou pagar o imposto em dezembro, mas se eu quiser já pagar algum projeto em janeiro, eu posso. Só que eu tenho que acompanhar ao longo do ano para saber se aquele recurso que eu destinei, ele está dentro do imposto que eu vou ter que pagar. Então, é um super controle. Gente, é um ponto importante. Não é brincadeira, não é mamata, né? Que o pessoal associa muito a frase, não, a Lei Rouanet é uma mamata. Não é, gente, é difícil pra caramba. Gente, é super difícil ter uma muito prestação de complexo. conta seríssima. Sério, Detalhada. e é sério, é um negócio muito sério, gente. Então, assim, é um negócio trabalhoso, óbvio, a gente não vai falar assim, nossa, é só
Não, é um negócio trabalhoso, as pessoas precisam Tem se uma ater metodologia, aos né? prazos, aos métodos, às plataformas, né? Sim. Pelo que eu entendi, vocês já tinham feito antes pelo Prozas? A gente tinha feito, já Perfeito. desde 2022, né? A gente utilizou a plataforma Prozas, né? É uma plataforma que organiza isso, né? Que você submete aos Sim. campos, tem que enviar as documentações por lá para organizar e até Isso. homogeneizar o processo e não deixar cada um manda uma coisa, né? Exato, eles colocam, a gente abre o edital, eles vão inserir a proposta lá, e tem esse ano até a gente está aprimorando, assim, até ajudando as organizações a como escrever Legal. melhor o seu projeto, né? E tem uma série de documentos que a gente solicita lá, e aí, porque tem documentos da área financeira, documentos de compliance, então, assim, a gente tem uma governança bastante importante na empresa, esse processo passa por todas essas áreas, né? Então, a sustentabilidade de comunicação vai para a área de compliance, vai para o financeiro, né? Jurídico. O jurídico, a diretoria, então todas essas áreas avaliam documentos, então tudo isso é verificado ao longo do processo, né? Perfeito. Não só, pode ser a melhor proposta, maravilhosa e tudo, mas se não cumpre aqueles requisitos ali, realmente a gente não tem condição de dar andamento ao patrocínio. Né? Perfeito. E esse ano, como é que estão os prazos em 2024? Quando é que abre, quando é que fecha? Conta um pouquinho para quem está vendo aí se preparar. Porque tem gente que já tem o projeto pronto e vai mandar. Mas tem gente que vai correr para fazer projeto para aproveitar a oportunidade também, né? Então, a gente vai abrir o edital agora dia 2 de julho, né? Perfeito. Vai ficar aberto até o dia 31 também, então tem durante todo o mês de julho para submeter, um mês, né, Gardênia? E 31 até as 18 horas. Até as 18 vamos horas. Não é 18h01, é Não, 17h59. Não faça a galera do portão do Enem, né, Não, gente? pelo amor deixa de para Deus. última semana. É sistema que buga, é documentação perfeito. que não foi escaneada direito. Então, Perfeito, se gente. organizem. É importante a organização para não perder o prazo. Isso mesmo. E a gente vai ter aí uma série de comunicados, né? Então as pessoas têm que ficar ligadas aí nas nossas redes sociais, né? A gente já soltou a primeira comunicação, né? Vão ter comunicações ao longo desse mês todo, né? Até, enfim, ao longo do edital também, lembretes, a gente vai ter outra live que a gente vai explicar também do processo, tirar dúvidas, etc. Legal. Então tem bastante coisa para acontecer aí. E a plataforma do Prozas também tem vários tutoriais. Então, se Sim, o proponente verdade. está Olha, com boa dúvida dica, hein? Verdade. de como que escrever o projeto, mas lá no sistema, vai lá no site do Prozas ou no YouTube, procura lá, tem vários vídeos tutoriais veja outros vídeos também para poder fazer o projeto direitinho, bonitinho. Eu ia perguntar o seguinte, vocês têm alguma meta de número de projetos que vocês querem receber? Olha, a gente sempre gosta de receber muitos projetos, né? Então mandem, gente, mandem! Em 2023 foram 248 projetos que foram submetidos, né? E aí passaram pela nossa análise e tudo. Então, assim, não dá para a gente exatamente estabelecer uma meta, porque a gente depende das organizações. E desses de projetos inscritos, quantos foram selecionados? Só para a gente ter uma ideia. A gente teve 45 projetos que a gente está executando esse ano. Gente, né? mas é um número alto. É alto. E Sim. poderia Não ser é mais. Porque aí a gente pré-seleciona e aí tem uma etapa final que ele tem que apresentar mais documentos, algumas informações. E aí algumas organizações não atendem o prazo, não está com a documentação certinha. Sim. E aí a gente não consegue atender todos os proponentes. Então foi 45 porque algumas não puderam ser atendidas, contempladas. A gente teve uma lista inicial de 51 projetos Legal. e que foram aprovados, mas eles não conseguiram, por exemplo, atender a prefeitura os requisitos de aprovação de, por exemplo, de prestação de contas, etc. E a gente, infelizmente, Mas não olha, conseguiu. é 20%, um quarto, 20%. É 20% de chance de, Não é? vai, de 20 Gente, a a 25. chance é alta. É alta, exato, Bem já tô alta. animadíssima. E tem alguma novidade aí para esse edital em relação a esses dois outros que vocês fizeram? Quais são as áreas em que as pessoas podem mandar os seus projetos para serem considerados? Eu vou usar minha cola, tá? Boa. Mas a gente está falando primeiro que a gente tem que olhar para os requisitos das leis de incentivo. Então, a gente está falando da Rouanet, que é cultura, a lei do esporte, Pronas e Pronon, que é assistência social, a oncologia e saúde, a do idoso, que é pensar garantia de direitos para as pessoas idosas, e do idoso é bem amplo, cabe fazer projeto de esporte para eles, Legal. como
profissionalizante também. Letramento digital, esse tipo de coisa. Inúmeras ações. Né? Ou seja, olha o leque que abre, né? E nas municipais, normalmente os municípios têm ali estabelecidos cultura e esporte. Tá. Mas tem os temas transversais, então dá para falar de cultura junto com o meio ambiente, dá para falar de cultura, de esporte com educação. Por quê? Nenhum tema caminha sozinho, né? Então essas são as áreas que a gente hoje tem a apoiar. E especificamente para o edital da Santos Brasil, nesse terceiro edital, que vai ser publicado em 2024, tem algumas cidades que são as cidades que a gente vai olhar e selecionar projetos a partir desses critérios, tá? Então, é a cidade de Barcarena, lá no Pará, aqui no Guarujá, Imbituba, Santos, onde a gente está agora, São Bernardo do Campo, São Luís do Maranhão e São Paulo, capital. Legal. Por que essas cidades? São cidades onde a gente tem operação. Ah, mas não é só para cumprir nossa meta, não. Não, é porque a gente precisa desenvolver os territórios onde a gente atua. Nossos funcionários estão lá, eu moro aqui na Baixada, então são projetos que atendem diretamente toda a população, tá? E vocês recebem mais daqui do Sudeste do que de outros lugares, né? Acaba sendo uma dificuldade, porque esses municípios fora de São Paulo, eles não têm, por exemplo, leis municipais de incentivo. Então, acaba que a gente destina alguns projetos que têm essa possibilidade de levar o projeto para outras cidades, né? Então, a gente acaba aproveitando um projeto. Então, é importante também falar sobre isso, né? Quando o proponente traz um projeto que ele consegue colocar numa dessas cidades que a Gardênia falou, onde a gente atua. E nesse caso, pelas leis federais, pelas leis federais que a gente consegue, né? Nas municipais precisa ser realizado, executado no município onde o projeto foi aprovado. Perfeito. Agora, da federal, eu posso ser uma organização aqui de Santos e propor uma ação lá em Imbituba. Então, tem a lei federal tem mais essa flexibilidade. Legal. Isso, exatamente. E assim, né, é muito o nosso diálogo sobre cidade, né? A gente tem muita cidade no Brasil, né? A gente tem 5.000 e tantos municípios, né? Mas ainda uma concentração muito grande, né? Aqui para o Sudeste, etc. Então, é legal que vocês espalhem e escalem isso, né? Muito, muito legal mesmo. E um momento como esse é importante porque a gente fala para esses proponentes que estão nesses territórios onde a informação demora um pouquinho mais para chegar, onde eles recebem não tem menos jornalismo informação. local, foi o que a gente falou. Ou os veículos locais são muito concentrados, são sempre os mesmos, né? Então, olha como tudo que a gente está falando aqui se conecta, gente. E é importante lembrar que também esses projetos, como a Sônia falou, eles abraçam esses grupos que são minorizados, né? Queria que você explicasse um pouco como que a Santos Brasil absorve, né? Inclui esses grupos, porque você falou que tem a ver com o território, mas também tem a ver com essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou são minorizadas, né? Exato, porque tem sido bastante o nosso foco, né, ao longo desses anos todos, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui de projetos aqui no Guarujá, por exemplo, onde a gente trabalha com o público PCD, né? De surf, né? Então, assim, é muito interessante você dar essa modalidade esportiva para esse público, né? Tem o bote adaptada também, que com profissionais mesmo, atletas, né? Que participam e a gente está ali incentivando com recurso de desenvolvimento. E que mistura, como a Gardênia falou, né? A parte esportiva com a parte social, Exato. né? Com a parte da idade, né? Exato. Tipo, todas essas coisas estão conectadas, E né? aí, a tendência é as pessoas verem, né? E não é possível, né? Ser feito, né? É possível a gente se inscrever, é possível participar, tem uma outra oportunidade, né? Dá novas visões e novas possibilidades, né? Perfeito. Então, a gente tem trabalhado muito com o público PCD, as pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças. A gente trabalha muito com crianças, né, em situação de vulnerabilidade. E a gente sabe, por exemplo, esses grandes projetos aqui de esporte que a gente tem aqui, né, em Santos e Guarujá, proporcionados via essas leis de incentivo, são especiais, assim, né? Porque a gente consegue... eu tenho certeza, assim, tirar de situações de risco, né, essa população, né? E tem um ponto que é a responsabilidade compartilhada de novo, que quando a gente oferece um projeto, a gente apoia um projeto de esporte. Muitos dos projetos de esportes daqui da Baixada têm essa característica. Para a criança participar, ela tem que ter boas notas na escola, ela tem que estar com a frequência em dia. Então, a gente apoia um projeto de esporte, mas
diretamente falando que a criança tem que estar na escola. E aí, nessa instituição que apoia, muitas vezes também a família precisa ser envolvida para ir lá e dar autorização para a criança participar. Vai ter um passeio para um lugar diferente, a família é envolvida, eles fazem reuniões. Então, é todo um envolvimento. É de fato uma transformação num sentido mais amplo, né, A gente Gardênia? até chama de sistema de garantia de direitos. Então, é um sistema que precisa trabalhar em conjunto para garantir o direito para crianças, adolescentes, adultos, idosos, LGBT, enfim, para toda a sociedade. Sabe o que eu queria levantar? Porque assim, né, quando a gente vai medir impacto, e a gente fala muito de impacto, né, a gente pega lá número de crianças, né, número de pessoas da família impactadas. Mas a gente muitas vezes não olha todos os outros elementos ao redor disso, né, que acabam existindo, né? Porque assim, a família que é impactada fala para uma outra família. Sim. E a partir daí vocês perdem talvez o radar, mas é o que a gente fala muito aqui, né? A gente já falou essa palavra 1000 vezes aqui no podcast, que é a externalidade positiva, né? Muitos projetos de impacto social trazem muita externalidade positiva que a gente não consegue mensurar, medir, né? mas que são fundamentais para a cidade, fundamentais para o território, né? E aí uma família que foi beneficiada num ano e passa por um processo de transformação, começa a falar para outras, a professora da escola começa a ver, né? Tem 1000 coisas. Começa a incentivar também, né? São uns benefícios meio intangíveis, né? E eu tenho até um exemplo. A gente tem um projeto que é chamado Abraça ao Mar e Douradinho, que é com uma organização social, com o Thiago, que é um autor, ele produziu esses livros, que é de cultura, mas que fala de meio ambiente, e ele prepara todo um projeto pedagógico para distribuir para as escolas gratuitamente, como uma quantidade de livros também. Então, as professoras são formadas, fazem suas formações, leem os livros com as crianças e o desdobramento disso. As crianças fazem desenhos, levam os assuntos para discutir em casa, sabem agora que ela não pode mais jogar o lixo lá na praia porque o mar é dela. Ou seja, há desdobramentos que a gente não consegue nem acompanhar. E às vezes são tão pequenos, assim, pequenos no sentido, a criança não jogar mais lixo na rua. A gente está falando de uma criança que ela vai se desenvolver consciente sobre o ambiente que ela você está desenvolvendo uma coisa que a criança vai usar 20 anos depois no trabalho, que é o ownership profissional. Exatamente. Que é uma pessoa que tem condição. Quando ela tem ownership profissional, ela tem mais grana na mesa para ela. É fato isso, e aí, né? também a gente está falando de vulnerabilidade social. Tem muitos pais, familiares que nunca leram um livro, pegaram um livro na mão. Aí a gente apoia um projeto de livro. Tem distribuição gratuita. A criança recebe um livro, leva para casa, ela vai ler com os irmãos, ela vai ler com as criancinhas, ela vai brincar de escolinha com a criançada lá. Ou seja, olha quanta coisa já aconteceu a partir de um apoio para um projeto. Eu adorei esse projeto do livro que a Gardênia comentou. E aí eu queria perguntar para você realmente... Esse projeto me parece um projeto com vários elementos que tornam ele bem sucedido, né? Você falou do livro, é cultural, envolve a família, envolve a escola. O que tem, qual que é o molho, né, que tem um projeto bem sucedido quando vocês estão olhando para ele? Eu vou pegar a cola de novo e eu separo aqui em 6 pontos. Olha lá, gente, anota aí, pega a caneta aí. Projeto, vou até olhar para a câmera. Esse projeto, ele precisa, os projetos precisam promover inclusão e impacto social. Então, não é fazer um projeto de distribuir livros. Eu vou distribuir livro num bairro que tem que as pessoas têm mais uma situação econômica melhor. Não, eu vou distribuir o livro onde as pessoas não têm acesso para comprar. Então, é pensar nisso, para quem que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo. O segundo ponto, eu elenco como engajamento e participação comunitária. Então, estou desenvolvendo esse livro. Peraí, mas será que eu vou fazer uma roda de conversa? É um exemplo, eu vou usar muito esse exemplo do livro. Fazendo uma roda de conversa, roda de leitura, onde eu convido as outras pessoas para lerem junto. Então, a criança já se sente envolvida junto com a mãe, com o pai, com o tio, com a tia, com as crianças que ela brinca. O terceiro ponto é educação e capacitação. Então, como um tema transversal, ele pode ser um projeto de cultura, de esporte, mas ele precisa promover educação. O que é capacitação num projeto de cultura? Eu vou levar a capacitação para os educadores. Ou num projeto esportivo, eu vou ensinar as crianças como praticar um esporte que no território dela não tem. Então, a gente fala de capacitação, educação e inclusão tudo junto.
O quarto ponto, eu elenco como as parcerias e as colaborações. O mais importante, sistema de garantia de direitos é o trabalho em rede. Então, eu, enquanto organização social, eu, enquanto empresa do setor privado, quanto governo, a gente precisa trabalhar em conjunto para que os direitos cheguem até as pessoas, né? Então, isso é muito, eu acho que é um dos pontos mais importantes. Um ponto que não é menos importante, está lá no final da minha lista, que é o quinto, que eu coloco como visibilidade e reconhecimento. Então, a comunidade, o território, precisa saber que o projeto está acontecendo. E, do outro lado, a marca da empresa patrocinadora também precisa aparecer. Porque, por fim, quanto mais a empresa aparecer, mais recursos ela vai ganhar, mais ela vai prosperar. Quanto mais ela prosperar, mais imposto ela vai pagar. Quanto mais imposto ela pagar, mais ela vai ter para destinar para os projetos. Então, em cadeia, é um ciclo. E o último ponto, que eu acho que é extremamente importante, que a gente até falou da prestação de contas, mas aí é apurar os resultados quantitativos e qualitativos. Então, eu estou atendendo quem nesse projeto? Estou atendendo quem e como? Quantas pessoas estão sendo atendidas, de onde elas vieram, quem são. Então, essas informações são muito importantes. Por quê? Eu faço hoje, eu identifiquei que eu quero atender povos originários. Aí eu abri inscrições e ninguém se inscreveu para o meu projeto. Opa, então peraí, eu tenho que rever quem eu estou atendendo. Será que povos originários no meu território é o meu público-alvo? Não, então agora eu vou pensar em crianças quilombolas. Opa, então é sempre olhar com muito cuidado para avaliar, para fazer um outro projeto, e aí ele tem continuidade. Perfeito, muito, muito bom, né, gente? E assim, quando você estiver escrevendo o seu projeto, quando você estiver lá na plataforma do Prozas, lembra dessa listinha aqui, porque ela pode mudar o jogo. E eu queria perguntar para vocês duas o seguinte: vocês têm ODSs, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês cruzam com esses projetos? Tem algum ODS que é prioritário nesse edital de 2024? Como é que vocês pensam a questão dos ODS? Até interessante você falar, porque no nosso relatório de sustentabilidade ele já é todo linkado com os ODS, né? E tem ODS muito assim, presentes aqui relacionados aos projetos, né? Então, por exemplo, ODS 3, ODS 4... 10, o 12, eles falam de bem-estar, saúde e bem-estar, falam de educação, redução das desigualdades, empoderamento de mulheres, 5, igualdade de gênero. Então, fala de consumo consciente, né? O 12. Então, assim, vários desses projetos aí tem um link direto com os ODS, né? Que a gente vem trabalhando firmemente aí na empresa. Ou seja, gente, se você está escrevendo um projeto, tem um projeto social e nunca ouviu falar de ODS, de Agenda 2030, já dá um Google lá. Corre para estudar isso, porque é super importante. Só para vocês terem uma ideia. ODS do Juice Hub e do Juice Santos é ODS 5, Igualdade de Gênero, ODS 8, que é Trabalho Digno e Crescimento Econômico, e ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Ou seja, vocês veem que tudo que a gente faz está permeado por esses 3 ODS. Então, se você ainda não está nessa página, repensa, porque é super importante. Inclusive, na nossa página do Prozas tem todos os ODS lá relacionados. Exatamente. E até que você tinha comentado de melhorias, né, do ano para o outro, então, como a Gardiner falou há pouco, né, a gente vem lá também solicitando qual exatamente o público que a instituição quer trabalhar, né? Então, assim, por idade, por gênero, né? E isso vai nos ajudar muito no monitoramento, que a gente está aprimorando ano a ano o monitoramento desses projetos, justamente para a gente conseguir avaliar os impactos, né? Quem mais a gente está atingindo, né? De que forma, né? Como é que a gente pode ainda melhorar? Então, isso é um diferencial desse edital, né? Que a gente vem trabalhando muito firmemente no perfil, né? De quem vai ser atendido, bem como nas informações referentes a essas instituições, né? Perfeito. Então, as instituições vão ter que reportar ali para a gente, colocar mais documentos, né, que possam realmente dizer quem é que está inscrevendo o projeto, se a instituição está regular, etc. Então, são aprimoramentos que a gente está trazendo esse ano também. E não se preocupa se você achar isso complexo, porque tem tudo lá no Prozas, né? Exatamente. E eu acredito que vocês também tenham várias comunicações e alguns canais para explicar isso, né? Sim, a gente vai ter, como eu falei antes, no YouTube, né? A gente vai ter uma live específica onde a gente vai
trazer aí todo o detalhamento do edital, vai tirar dúvidas, então vai ser uma oportunidade que as pessoas vão poder chegar ali e trazer suas dúvidas. A gente vai estar sempre publicando aí no Instagram, no LinkedIn, enfim, né? A gente vai deixar os links aqui embaixo também, tá, gente? Para quem quiser seguir, né? Para quem quiser acompanhar, tanto o link do Prosas quanto o das redes onde esse conteúdo vai estar rolando, tá aqui na descrição do YouTube, se você estiver ouvindo e assistindo pelo YouTube. Gardênia, eu queria saber agora na prática, quem é que vai poder se inscrever nesse edital? Vamos lá. Primeiro, são somente pessoas jurídicas. Se você é um artista que ainda não tem a sua empresa aberta, que não está lá constituído direitinho, não vai poder se inscrever. Mas é muito rápido fazer isso, hein, gente? Fácil. Aqui em Santos tem a Sala do Empreendedor, em um dia você consegue tirar o seu CNPJ. Ou seja, artista, se prepara. Logo depois, vou pegar aqui a colinha. Empresas jurídicas têm que ter experiência na área do projeto que ela está propondo, né? Isso é muito importante. Porque O que isso quer dizer? Se eu vou fazer um projeto de uma produção teatral, eu tenho que ter experiência em produção de teatro. Vou fazer um projeto que vou ensinar crianças a jogarem boccia. Eu tenho que ter ali profissional. Talvez não sou eu que sou o diretor proponente, mas a minha equipe precisa estar capacitada para isso. Tem que ter uma vocação para aquele projeto. Ou então estar com um time, uma equipe que consiga viabilizar isso. Exatamente, para falar, olha, eu consigo executar isso daqui com excelência. Então isso é muito importante, dica, hein? Tá? Mas aí, esse ano eu acho que a gente não vai conseguir atender esse artista que vai no centro já abrir sua empresa, porque este ano especificamente no nosso edital, as organizações precisam ter no mínimo 1 ano já constituídas. Perfeito. E aí, por quê? Para assim, ela também ter esse tempo de maturidade, um curto tempo de maturidade para poder se organizar, fazer a gestão financeira adequadamente dos projetos, a gestão da execução. Que é super normal isso, tá, gente? Assim, tem edital que é 5 anos, 2 anos de atuação. 1 ano, vocês até estão sendo bem bonzinhos. Então, assim, você que é artista, não tá com o CNPJ ainda, já entendeu por que você tem que correr atrás de se profissionalizar. Não só né, para gente? esse, mas para aproveitar o edital de 2025, e uma né? coisa que é importante, não pode ir lá e falar assim, não, eu não tenho empresa, mas o meu primo tem. Não pode, porque isso caracteriza a intermediação, e não é a gente que está falando que não pode. Os mecanismos falam que a intermediação não é permitida. Então, se você está propondo um projeto, você tem que ser o responsável por aquele projeto. Não, mas eu sou sócio do meu primo. Então tudo bem. Mas aí você é sócio do seu primo e a sua empresa tem lá, entre as atividades econômicas registradas, a atividade que você está propondo? Perfeito. Tem. Aí você pode. Agora não, a minha empresa é de comércio de peças para carro e eu quero apresentar um projeto, não dá também. Então, precisa ter lá minimamente alguns dos critérios, atividades relacionadas... Nos quinais, né? Nos quinais, Perfeito. isso aí. E uma outra pergunta, a gente aqui é uma empresa, apesar da gente fazer todo o processo de impacto social e a gente eu como sócia, né, nunca ter tirado lucro da empresa, a gente está categorizado como uma empresa com fins lucrativos, né? Porque o Brasil, nos Estados Unidos você tem 5 categorias, né? Você tem entre o non-profit e for-profit, você tem 5 categorias. No Brasil, você só tem A e B, com fins lucrativos sem fins lucrativos, né? É mais amplo que isso, mas a gente tem menos categorias. Eu preciso ser uma empresa sem fins lucrativos? Não, você pode ter fins lucrativos. Por quê? Porque a gente entende-se, né, como um todo, que as organizações que promovem os projetos, elas vivem dos projetos. Então, o diretor que trabalha naquela organização, ele de fato é um gestor para fazer o projeto acontecer. Então, não tem problema você ter fins lucrativos. Ela está no futuro, tá, gente? Você remunerar os seus dirigentes, mas isso tudo também tem que estar lá regularizado, estatuto social ou contrato social, tudo isso precisa estar registrado em documentos para fazer valer. Tá? E assim, né, muito talvez da dinâmica que a gente vive é que se monta empresas sem fins lucrativos, mas os diretores têm um salário que nem o CEO de uma multinacional tem, né? Assim, então tem dinâmicas, tem que ser equilibrado, né? Exatamente. Tem dinâmicas muito
muito que a gente precisa evoluir, né? Afinal, Sim. é um mercado que está em O evolução. que reduz sim. também o impacto que gera, né? Exato. Exatamente. E, gente, obrigada, Santos Brasil, por permitir empresas com fins lucrativos, gente, porque isso é uma grande barreira para muitas Sim. empresas como o Juice Hub Uhum. entrarem. Porque a gente poderia estar incluindo muito mais gente Isso, e incluindo exato. muitas iniciativas para grupos minorizados e tudo mais, Exatamente. se a gente puder fazer isso. Exatamente. Né? Por isso que é importante olhar como que sua empresa está constituída, né? Como Perfeito. que o seu CNPJ está lá registrado, o KNAI, que é a atividade que você executa. Porque se você tiver um KNAI muito diferente daquilo que você está Perfeito. propondo, do que sua empresa, para o que sua empresa foi constituída, em um momento você vai ter problema, seja lá na prestação de É isso contas, seja com a Receita Federal. Então, é preciso estar muito atento a toda a documentação da sua organização. Não força a barra, né, gente? Vamos ser genuíno, né? Fazer o que a gente faz de bom e usar essa oportunidade para multiplicar, não para inventar coisas que, Exatamente. né? Vamos fazer valer que a Isso. Rouanet é boa, que o Uhum. esporte é bom, né? Isso, exato, exato. Tem mais algum item aí? Daqui a pouco eu quero trazer também quais são os pontos que as pessoas podem fazer para elaborar um projeto para um Então, edital. vamos falar sobre Tá, isso. só uma coisa. Então, com fins lucrativos e sem também podem se inscrever. Podem Então, as sim. duas categorias, tá, gente? E aí, então, vou trazer alguns pontos que eu acho muito importantes e que não é só para o edital da Santos Brasil, mas para todo o edital, né, que os proponentes, as organizações precisam olhar com cuidado na hora de fazer os seus projetos, para submeter especificamente para o edital, tá? Leia o edital, vai lá. Primeira coisa, Leia. número 0. Gente, ler e interpretação de texto. Fundamental. Essenciais, né? Pega o papel, imprime, faça anotações. Por quê? O nosso objetivo foi fazer uma redação que ela não fosse difícil, mas ela vai exigir um pouquinho de atenção e de cuidado. Então, leia o edital. Essa é a primeira informação que eu recomendo. A segunda é fazer um planejamento, definir quais são os objetivos que quer alcançar com o projeto, em quanto tempo eu vou realizar, o cronograma, então quando começa, quando que a atividade 1 acontece, atividade 2, o orçamento. Não adianta, depois que eu recebi o aporte, eu falar, poxa, agora eu vou precisar comprar cartolina. Mas está no seu planejamento orçamentário? Não, não está. Então, você não pode comprar cartolina. Mas não pode. Então, é fazer um detalhamento de tudo que você tem despesa. Até o salário. Sim, Eu preciso contratar uma Isso pessoa para mesmo. fazer as peças de divulgação. Coloca lá no orçamento do seu projeto. E os impostos, não deixe de considerar na hora de elaborar Sim. essa planilha orçamentária, pensar os impostos. Porque senão depois você vai ter que prestar contas e aí não vai ter o dinheiro do imposto irregularidade. Isso mesmo. Um outro ponto é a documentação necessária. Então, a gente falou bastante da constituição da organização, é prestar atenção nas certidões negativas, se elas estão válidas, se alvará de funcionamento, se for aplicável para a sua organização, se a ata da diretoria, se você tem um estatuto social, uma organização, se a ata ela está atualizada direitinho, se a diretoria que foi eleita lá naquele momento está dentro do prazo dela, olhar todas essas documentações, RG, CPF dos dirigentes, comprovante de endereço, isso tudo é muito importante. E não só ter o documento. Eu vou precisar escanear, escaneie direitinho para mandar para o proponente, para que a gente consiga analisar direitinho. Depois vem o desenvolvimento da proposta. Então, a ideia ela não pode só ser boa, eu tenho que escrever ela direitinho. Faça um resumo, para na hora que a gente receber a proposta, a primeira coisa que a gente olha é o resumo. Ele tem ali sinergia com o que a gente deseja? Sim. Depois, fazer uma descrição detalhada. Então, eu fiz aquele orçamento, aquele cronograma, agora eu vou contar. Como uma história mesmo. Quando, por quê, como, quem, onde. E fazer um plano de comunicação. Porque a gente falou lá atrás um pouquinho da importância de dar visibilidade, gerar reconhecimento. Então, é necessário comunicar. Onde que eu vou comunicar? Instagram, Facebook, vou fazer um vídeo no YouTube contando do meu projeto, vou mostrar os jovens surfando na praia como resultado do projeto. Vai ter alguém na Tem que área de divulgar. produção audiovisual
real na planilha para cobrir tudo que está acontecendo, vai colocar dinheiro em algum veículo de mídia, vai pagar algum influenciador para falar. Isso? Exatamente. Tudo isso é muito importante, gente. Você tem, ó, vocês aí falando aqui muito nos meus calçados, né? Você tem que pensar quase como um dono de startup, né? Então pensa assim, qual é o problema que você está resolvendo? Qual é a solução que você está dando? Por que essa solução é inédita? Qual é o seu GTM, né? Que a gente fala que é o go-to-market, que envolve comunicação. E você também tem que ter metas, né? Talvez você não consiga cravar nas metas, mas assim, cara, eu preciso atender X pessoas, mas eu quero impactar a Y. Coloca isso como meta também no projeto, exatamente, né? porque muitas vezes tem projetos que são disseminar conteúdo. Então, quanto melhor eu comunico, às vezes não é nem o mais, quanto melhor eu comunicar, mas e sem contar com o ovo antes da galinha, né? Porque, por exemplo, se você pensar assim, nossa, meu projeto é tão lindo, tão legal, que a televisão vai querer fazer uma matéria sobre ele, que vai sair no Juice, que não sei o quê. Só que se você não tiver uma linha que preveja minimamente alguém estruturado para levar o seu projeto para essas pessoas, ninguém vai ficar sabendo, né? Exatamente. Tem essa fase que é importante das contrapartidas, né? Que tem que estar lá propostas, né? O que eles propõem de contrapartidas para a empresa, né? A Gardenia já elencou algumas, né? Aí tem camisetas, aí backdrop, tem faixa. O que o projeto vai trazer, né? Então, isso é muito importante. Visibilidade também para a empresa, né? E a nossa área de comunicação, ela avalia isso tudo também, né? Exato. E é importante olhar para os requisitos também do mecanismo. Então, a aplicação do logo, ela tem tamanhos específicos. Então, a Rouanet fala a ordem que as informações devem vir. Isso precisa ser seguido, não é... mas ano passado eu fiz e deu certo. Lembrar que a Lei Rouanet, por exemplo, ela pode levar até 5 anos para fazer análise da sua prestação de contas. Então, já pensou daqui 5 anos eu ter que voltar e falar, poxa, fiz errado aquele material. Você não vai ter tempo de corrigir. Aí vai ter que devolver o dinheiro. Que chato. E reputação. A empresa que te patrocinou vai olhar e vai falar assim, pô, não dá. Talvez você não consiga de novo. E até a Santos Brasil faz isso. Se o proponente do edital 1 ou do edital 2 não está nos atendendo na questão do monitoramento, repassando para a gente os indicadores, se não apresentou a prestação de contas, a gente não pode patrociná-lo. Por quê? Porque ele não cumpriu o papel dele enquanto patrocinado no primeiro momento. Será que ele vai cumprir nesse novo momento que a gente está? Assim como os critérios vão subindo, a gente vai aperfeiçoando, será que ele tem a capacidade técnica de atender isso? Então, são itens muito importantes para elaborar um projeto. O outro ponto é alinhamento com o objetivo. Então, a gente falou das cidades que esse edital vai apoiar, a gente falou que precisa atender os ODS, então faça uma análise dos ODS que estão, que nós temos, são 17 ODS, olha o que o seu projeto realiza, faça ali um joguinho de cruzamento de informações para ver o que você está fazendo. Checklist, gente, atende esse critério, vai listando, anota, papel, né, assim, para não esquecer nada, né? Olhar os requisitos do edital, então, aquele edital que você leu com muito cuidado, aí agora é a hora que você vai falar assim, olha, se no edital falou que eu tenho que atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, eu estou fazendo isso agora? E como? Eu estou fazendo porque eu vou numa comunidade X, eu divulgo e atendo as crianças daquele lugar. Então, olhar com muito cuidado para os objetivos do edital. Perfeito. Aí vem um momento já prático, que é a submissão da proposta. Então, eu separei os documentos, fiz todo esse cruzamento de dados, orçamento, cronograma, eu vou lá para o sistema. Então, agora eu vou para o sistema, no nosso caso, Prosas, e vou inserir todas as informações lá. Eu vou olhar, vou inserir o campo da resumo, o descritivo detalhado, o orçamento. Tem um documento, no nosso caso, tem um documento que precisa preencher com toda a relação dos materiais de divulgação que vão ser elaborados, preencher cuidadosamente, olhar. Colocou a informação lá no sistema, ele salva como rascunho. Então, para ele enviar de fato, tem que enviar a proposta, porque muitas propostas deixam de ser submetidas para a nossa análise porque ela ficou salva lá como rascunho. E um outro ponto que a gente também falou é o prazo. Então, do dia 2 de julho, às 9 horas da manhã, até o dia 31 de julho, às 18 horas é o prazo. De 2024, tá, de gente? 2024. Se você veio do futuro, tá? A gente está falando aqui de 2024. Mas se for um edital que tem lá um prazo de 30 dias,
olha, não pode ser no dia 31, Sim. tem que ser no dia 30. Perfeito. E não deixa para o último dia, porque... Não, e tudo que a gente está falando aqui vale para o edital da Santos Brasil, mas vale para vários outros editais. Tem dicas aqui valiosíssimas, gente. Com Valiosíssimas. certeza. A gente está falando dessa etapa da inscrição, né? E o que vem depois do dia 31 de julho, né? Nesse caso de 2024, mas quais são as etapas desse processo do edital de projetos incentivados? O que vem depois da inscrição? Como é que é o fluxo que acontece lá dentro da Santos Brasil? Só pra gente, pra audiência entender um pouco mais quais são os passos seguintes, né? Quando você manda o seu... Aperta lá o enviar. Enviar proposta. O que acontece depois? Isso é importantíssimo, hein? Não esquece de apertar o enviar, né? Não deixar salvo no rascunho. O que acontece depois do botão enviar? Como a Gardênia falou, né? Assim, a gente já vai olhando, à medida que as inscrições foram sendo feitas, a gente já vai olhando esses projetos, né? Mas, de fato, a gente tem essa governança interna, né? Que a gente vai fazendo alguns filtros, né? Então, por exemplo, a gente já verifica a cidade onde que ele está propondo fazer o projeto, o valor, até complementando um pouco o que a Gardênia estava falando, assim, importante, principalmente nos projetos federais, às vezes tem alguns muito alto, valor muito alto. Se propõe cotas, né? Porque às vezes a gente pode aportar uma fazer cota, né? Ou proposta, né? Exatamente. Então, às vezes a gente não pode aportar para o projeto como um todo, mas a gente pode aportar numa cota. Então, é importante que isso seja colocado, Mas né? esse não é um feedback que vocês dão. Não, a gente faz toda essa avaliação. Então, o primeiro começa na nossa área de sustentabilidade e comunicação, onde a gente vai fazendo esses filtros iniciais, a gente avalia se está de acordo com o edital, a gente vai batendo com as informações do edital, ver a estratégia, quer dizer, foi proposto no tema de educação, de esporte, de cultura, que são os temas que a gente aporta, né? Desenvolvimento local, meio ambiente, enfim. Inseriu todos os documentos que dão base para a gente analisar. Exatamente. Tem um ofício que ele tem que, né, colocar lá, pedindo o patrocínio, né? Então, tem que estar tudo atendendo aos critérios básicos, né? Então, a gente vai fazendo já a seleção a partir daí. E aí, depois tem todo um fluxo de aprovações dos projetos internamente, né? Então, como eu falei anteriormente, né? Então, a nossa área de comunicação e sustentabilidade faz a primeira triagem, aprovação pela nossa área, vai para a área de compliance, onde a área de compliance analisa toda a documentação pertinente que é exigida pela área. Tá ok com a documentação. Quando tem alguma dúvida, são abertas diligências, né? Então, onde o proponente é informado e questionado, você deixou de colocar algum documento ou tem alguma dúvida, a gente pede esclarecimentos, então tem um tempo de análise. E tem prazo também. E tem prazo, né? A gente não consegue dar cabo do processo, né? Exato. Então, por exemplo, o compliance bota lá 2 dias para você responder, né? Então, tem todo esse fluxo que é feito diretamente pelas áreas, né? Aprovado por compliance, vai para a área de contabilidade, né? Então, toda a parte fiscal, tem toda uma documentação também analisada por eles, também fazem as diligências necessárias. Vai para a área de planejamento e custo também financeiro, ver questão de orçamento, aí vai para a aprovação dos gestores das áreas participantes até a aprovação da diretoria. Né? Então tem todo, e fora isso tem, claro, a nossa análise financeira, né, das possibilidades. E quanto tempo possíveis. leva isso, mais ou menos? A gente leva em torno de 1 mês, mais ou menos, para dar a devolutiva, né? Porque depois tem todo um fluxo de aprovação de documentos nas prefeituras, por exemplo, nos federais é mais fácil o processo, né? Já nos municípios aí tem uma burocracia um pouco maior, né? Tem um trâmite um pouco mais complexo, tem uma série de aprovações a serem feitas até mesmo pela prefeitura, né? Então, a gente tem que seguir esse rito, né? E não tem como, assim, a gente precisa, de fato, fazer o aporte dentro do ano, fiscal, né? E esses projetos, eles têm um prazo para serem executados? Como é que funciona? Normalmente são projetos de 1 ano. No nosso caso, que podem ou não ter vindo de uma continuidade. Por exemplo, um projeto que já existe ganha uma continuidade de 1 ano, ou então um projeto inédito
vai dar início Sim. ou vai ser um tempo finito de um ano? E pode ser, por exemplo, evento, né? Um evento que é feito em um final de semana, em 2 finais de semana. Então, depende muito, né? Mas vocês vão receber coisa lá, viu, gente? Mas vocês vão receber coisa lá. Especificamente, o terceiro edital da Santos Brasil, ele procura projetos que vão ser executados entre o dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, os projetos precisam estar dentro desse calendário. Não, vou aproveitar se eu quiser executar alguma coisa esse ano, não dá tempo. Não dá tempo. Esse ano Por não quê? mais. Então, pro ano que vem. Esse ano é planejamento, preparação, capricha, documentação, todo esse processo para executar, começar 2025 já com uma oportunidade aí no pipeline. No caixa, né? Exato. E eu quero aproveitar o que a Lud levantou agora para perguntar, uma organização pode mandar mais de um projeto? Pode. Tem limite? Pode mandar quantos projetos quiser. A gente não limita projetos por organização. Mas aí tem um ponto importante. Meu projeto já precisa estar aprovado lá no mecanismo, no Promify, no Promicult, no esporte. Ele pode estar em tramitação. Então, eu submeti meu projeto, mas a aprovação ainda não saiu. A publicação no Diário Oficial, que é a parte que fala que pode receber recurso. Mas quando ele pode estar ali tramitando, mas quando chegar a pré-aprovação da nossa parte, lá no comecinho de outubro, falando, seu projeto foi pré-aprovado, apresente os documentos complementares, o Diário Oficial tem que ser apresentado, a aprovação do projeto já tem que estar ali certinha. E por que não pode ser sem? Porque o mecanismo não permite que a gente faça a renúncia fiscal sem a publicação no Diário Oficial. Então, você já precisa estar até 31 de julho, com os projetos validados na Rouanet ou em tramitação. Em tramitação, tá bom. Já precisa estar lá em você já precisa ter começado o processo, correto? Essa é toda aquela questão de análise, de planejamento, orçamento. Agora já tem que estar feito. Daqui 5 dias o edital sai. Então, é preciso que essas etapas já tenham sido minimamente concluídas para você poder organizar a proposta que você vai apresentar para o edital da Santos Brasil. Aqui em Santos, então, quem começou lá em fevereiro, mandar as coisas do Promicult, conseguiu habilitar o projeto, pode submeter. Pegando um contexto muito local aqui de Santos, certo? Sim, isso aí. Federal, quem está com as coisas validadas na Rouanet. Exato, Rouanet, esporte, e nas outras leis federais também. E aí, como a Gardênia falou, pode estar em trâmite, né? Então, por exemplo, é uma chance a mais que a gente dá. Perfeito. Né? Então, assim, pode ser que chegue lá em outubro ainda, ele ainda tenha aprovação lá nesse mês. A gente só não faz o aporte se ele não apresentar esse documento. Beleza, tá bom. Então, assim, quem está submetendo... Porque saiu, por exemplo, uma instrução normativa agora em junho, né? Eu posso estar no começo dessa fase de submissão, então? Sim, isso é tramitação? Isso é tramitação. Então, para as pessoas entenderem, você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, praticamente. Certo? Exatamente. Ele tem que estar aprovado ou começar, mas assim, tem que estar entendido que ao final do processo ele tem que estar com o documento com o DO publicado, então, porque senão a gente não consegue fazer o aporte. E uma coisa que eu não saquei ainda, os editais diretos também são por essa mesma plataforma agora do Prozas, ou isso vocês deixam contínuos abertos no ano inteiro? Isso é importante. Neste edital, especificamente, são só projetos através das leis de incentivo. Quando a gente faz aporte de recursos diretos, ele vem de um outro fluxo, num outro ritmo, numa perspectiva mais estratégica. Mas a gente procura direcionar todos os nossos recursos, no caso dos incentivados, para o edital. Porque é uma forma de democratizar. Então, todo mundo recebe a informação no mesmo período, todo mundo passa pelos mesmos critérios, no mesmo período, no mesmo prazo. Então, é uma forma de democratizar, todo mundo está ali, a gente coloca todo mundo ali no mesmo timing para cumprir os prazos e tudo mais. Isso para complementar, quer dizer, embora a gente tenha essa análise mais estratégica com relação aos diretos, depois é o mesmo processo que tem que passar. Quer dizer, o processo de governança está lá, é feito também via plataforma Prozas, só que é em outro momento, enfim, é uma outra tratativa. Então, não acontece um aporte do projeto que eu gosto. Eu posso gostar muito do projeto. Entretanto, tem todo um comitê de análise e avaliação. E não é só na
Santos Brasil. Sim. Normalmente, todas as empresas têm esse comitê de avaliação. Então, por isso que é importante aquele resumo, descritivo detalhado, porque são pessoas com formações diferentes olhando o seu projeto. Cada uma olha numa perspectiva. Quanto mais objetivo, escrever direitinho o meu projeto, eu vou facilitar para que as pessoas avaliadoras possam ter ali condições mínimas de olhar e falar, opa, esse projeto é interessante na perspectiva do que eu estou olhando. E uma pergunta polêmica, mas PROAC não entra porque é estadual, certo? Estadual a gente não Então, gente, aporta. a galerinha do PROAC aí, tem muita gente que é cria do PROAC, esquece PROAC, tá, gente? PROAC. Se Municipal estiver lá federal. com o projeto pro PROAC, aí vai ter que tentar o rolê direto. Estamos falando aqui desse edital da Santos Brasil, municipal e federal. Isso, exatamente. É isso aí. Eu fiquei bem curiosa para ter alguns exemplos de projetos que vocês viram aí nos últimos anos, nos editais de projetos incentivados. O que fez os olhos da empresa brilhar e que tipo de resultado isso trouxe também para os lugares onde eles estão aplicados, né? Sim. Olha, a gente tem muitos projetos, né? É verdade. Mas aqui, exemplos que eu já dei antes da bocha adaptada, né? Do surf para PCDs. A gente tem projetos de surf para crianças. E é até interessante que esse é um proponente que a gente trabalha já há muitos anos, né? E esse projeto, a gente teve uma apresentação recente deles, que eles fizeram um vídeo de pessoas que, quando crianças, fizeram parte do projeto e hoje adultos, como é que eles estão. Gente, dá até arrepio, olha. É maravilhoso, assim, realmente a gente emocionar, né? Porque você vê a pessoa encaminhada, colocada e trabalhando. Assim, como a gente falou anteriormente, né? Não é só o esporte, né? A educação tá atrelada, né? A questão da cidadania, né? A inclusão. Então, a gente fica assim, quando a gente consegue mensurar, né? E consegue ver o resultado de um trabalho que a empresa participou, né? E, enfim, patrocinou para que a gente fizesse uma diferença, é muito gratificante, né? Então, de fato, faz a conexão entre Porto e a cidade, Exato, né? É um dinheiro do Porto que está indo para uma transformação da cidade, Exato. Né? E esses da população. Eventos de cultura. Esse ano a gente vai ter aí festivais de jazz aqui em Santos e em Guarujá. Quer dizer, a gente poder proporcionar cultura para toda a população, né? Que às vezes não tem acesso, né, a esse tipo de cultura, né? Esse tipo de show, e a gente poder proporcionar isso para a população é muito gratificante, né? E tem um projeto que a gente tem aprovado já, não é o primeiro ano, a gente já apoia, eu acho que há 1 ou 2 anos, que é o Chorinho no Aquário. Sim. Então, aqui em Santos, lá na Ponta da Praia, a partir das 18 horas, no sábado... Que a gente divulga muito no dia. Ao sábado, tem no apresentação lá, e é um projeto e patrocinado. é muito bonito ver quando você passa por lá, as pessoas chegam cedo, levam a cadeira, tem criança, tem idoso, tem cachorro, movimenta ali aquela parte do bairro, já virou uma tradição. Sim. E eu acho interessante apontá-lo de que muitas vezes a gente tá por ali, vê aquilo acontecendo e a gente não sabe que está ligado com o incentivo de uma empresa que está ajudando o desenvolvimento disso e a manutenção disso para a nossa cidade. E com né? o trabalho de muita gente, né? Muito trabalho trabalho de de muita bastidor, gente. administrativo, Nossa, etc. muito, vocês não fazem ideia. Olha, e esse é um ponto que a gente não falou, mas é geração de emprego também, Lógico. né? Patrocinar um projeto, o artista, ele é remunerado pelo projeto. Sim. Tem um De forma justa, né? Exato, o produtor de luz, de imagem, tem toda uma equipe, Se né? as pessoas só são estimuladas a sair e ocupar a cidade, isso já é renda. Já justifica, né? Não, isso já é é geração de renda direta. A pessoa vai sair de exato. lá, comprar um cachorro quente, Tomar uma água de coco, tomar uma água de certeza. coco, parar no restaurante. O pessoal tá na Você rua, movimenta não vai a voltar pra casa economia pra ali, comer. né? Vamos sentar em algum lugar e comer? Então, você tem ali Sim. um fluxo econômico muito interessante, sem contar, né, gente? Que a gente pensa muito pouco sobre isso, mas a gente sempre fala aqui, né? Quanto mais saturação social se tem, menos saturação social precisa. Então, mais gente na rua ocupando a rua, né? É mais segurança, e isso não é a gente que está falando. Cara, tem muitos estudos já que comprovam essa tese. Ocupar a rua é mais segurança. E promove bem-estar, né? Então, Lógico. cultura é Lógico, lazer, sim. é turismo. Saúde então, a gente mental. atrai pessoas para nossa região, a gente Isso. se diverte, Exatamente. a gente sai para namorar, para
passear, para isso conhecer aí. gente. Então, tem inúmeros É. benefícios. E tem muitos atletas que a gente está formando também Legal. com o nosso aporte, nosso apoio, né? Então, muitos atletas profissionais, artes marciais, tem vários projetos ligados Participam a de artes marciais. campeonatos. Campeonatos nacionais e internacionais, e beach tênis, e basquete, natação, futebol. Então, tudo. tem muita coisa aí. Muito bom. Até em Imbituba, aí no caso lá, a gente também trabalha com a PAI lá, e aí a gente instalou painéis solares lá, Legal. fotovoltaicos, né? Então, também atendendo o ODS Olha 7 só. aí com relação à energia renovável. Então, tem, assim, uma diversidade de projetos, né? Realmente é Muito bom. Gente, muito amei bom. essa conversa. A Anotamos gente- várias A gente dicas. ficaria mais A gente aqui, né? ficaria Mas eu tô vendo que mais, eu vou ter é. muito trabalho pra fazer, né? Tô Opa! pensando em começar agora já. Vamos Meu Deus Mas o do céu. importante é isso, que todo mundo pode participar. É um mecanismo de democratização. Se você acha que, ai, nossa, é um bicho de 7 cabeças, não vou conseguir. Gente, tem muita informação também disponível. A gente vai ter matéria no Juice Santos explicando mais sobre o edital 2024 da Santos Brasil. E eu queria que vocês terminassem esse podcast convidando as pessoas a se inscreverem, falando sobre os prazos. E vocês já deram um monte de dicas, mas Só reforcem, gente. Reforcem. Só reforcem. Esse é um chamamento, um convite para todos participarem. Fiquem ligados nas redes sociais da Santos Brasil. A gente vai estar divulgando, se tem muita divulgação. Dia 2, abre o edital. Não esqueçam e não deixem para a última hora, né? Perfeito. E é um convite, na verdade, também, né, para que todos nós vamos para a rua, vamos nos envolver com os projetos, vamos ter uma participação ativa como cidadãos, né? Perfeito. Então, vamos botar a mão na massa, vamos incentivar. Se você não é uma organização social, recomende para alguém esse conteúdo e o edital e outros editais, porque eu acho que é a forma de transformação social que a gente pode assumir quanto cidadão, né? e a garantia de uma continuidade de coisas muito legais, né? Sim. Olha, Santos Brasil apoia projetos incríveis. A região tem projetos magníficos. A gente só precisa chegar neles. E para chegar Exatamente. neles é o pessoal inscrever nos projetos Olha, do eu edital. também pensei em várias pessoas aqui para indicar, para Não, mandar tem que mandar esse Ah, podcast. maravilhoso. podcast. Já tava aqui, minha cabeça tava fervilhando aqui de pessoas que vão receber. Gente esse que já link, veio gravar aqui. Exatamente. inclusive. Ah, a E gente até conta pra com vocês. E para combinar com vocês, projetos de inovação. Vamos falar de inovação. Legal. Inovação para educação, inovação para Perfeito. esporte, para cultura. Tem espaço Sim. para todo mundo. A gente só precisa receber os projetos. Perfeito. É isso aí. Gente, a gente vai deixar uma matéria aqui, né, Flávia? Exatamente. A Flávia vai escrever uma matéria compilando essa conversa aqui. Vai ficar no link da descrição aqui, as redes sociais da Santos Brasil também. E eu queria que você comentasse aqui se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, porque as meninas vão ficar de olho também aqui nesse vídeo e tal, para saber o que você está pensando, qual é a sua dúvida e etc. É E isso aí. você falou uma coisa muito legal. Você falou assim: vamos se envolver com os projetos. Se você não está fazendo parte dessa cadeia de quem está propondo, seja público, né? Uhum, Vai sim. lá, prestigia, Vai compartilha. ser voluntário. Vai ser voluntário, boa, né? Boa. Então, Muito acho que é isso, gente. Nossa, já adorei. tem uma outra pauta, tá? Muito bom, vocês já estão convidadas a voltar aqui no podcast. A gente do espera Juice Santos. que vocês voltem bastante aqui. Depois, quando a gente parar a gravação aqui, gente, eu sou apaixonada pela história da Santos Brasil. Conheci gestores Que bom. há muito tempo atrás. Que bom. Depois eu vou tietar um É uma pouquinho, empresa tá? incrível para trabalhar. É, Olha olha lá, só. olha lá. Outra pauta. Outra pauta, uma empresa incrível para trabalhar. Então, se você tá atrás de trampo também, gente, entra nas redes sociais, né? Porque talento, gente, hoje é uma moeda muito importante para os negócios. Então, se você tá aí Sim. em busca de uma oportunidade, tem uma grande Temos várias empregadora. vagas abertas, fiquem de olho. Nossa. Muitas Santos oportunidades. Já tem potencial. E tem assim, gente incrível. Exatamente. E assim, é uma grande empresa, Uhum. é uma grande marca empregadora da região e que Sim. também milita a favor de marcas empregadoras há muito tempo que eu sei, tá? Sim. É verdade. Eu queria agradecer a Santos Brasil por ter feito essa ponte e ter trazido Sônia e Gardene aqui Nós que para o nosso agradecemos. estúdio no Juice Hub, né? Estamos aqui no Juice Hub. Obrigada, Isso. Gustavo Nascimento também, nosso diretor. E obrigada, Lud, por estar aqui sempre ao meu lado. Estamos aqui, gente. Não deixa de curtir o canal aqui, deixar seu like. Assinar o canal. E principalmente mandar esse vídeo para aquele produtor cultural, para aquela pessoa que você conhece que vai se interessar por essa pauta. Não deixa de compartilhar essa oportunidade com essa galera aí. Manda nos grupos, manda para a família, manda para todo mundo aí, porque esse edital precisa chegar mais longe aí, para os nossos projetos também chegarem mais longe. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. até a próxima. Mas, Tchau, tchau.